Se o cara tivesse pelo menos um copiloto, muita coisa poderia ter sido evitada. Nossa, Daniel, mas o que você está falando, né? É sobre o acidente do Cheyenne 4 que ocorreu essa semana lá em Gramado, ou na semana passada. Que se o comandante tivesse um copiloto junto com ele, as coisas teriam sido bem diferentes. E como que eu posso provar isso? Como que a gente pode conversar sobre isso, né? Primeiro vamos ver um vídeo justamente sobre o evento lá do Cheyenne 4. Aqui você vê, né, a galera toda embarcando, tudo mais, é o que o noticiário mais teve, né, o que ele mais publicou. O cara aproximado ao ponto de espera para decolagem. O Cheyenne 4 é uma aeronave que sobra potência, mesmo até com 9 passageiros, mas há de se convir que com 9 passageiros com bagagem não é nada assim tão facinho, né? Ele vai sofrer um pouco com performance. Aqui então você tem um relevo. Ele decola, faz uma curva direita baixa e acontece o evento. Aqui então a gente tem a informação, né, do Rota Air lá de Canela, e você pode ver que a altitude de lá é 2.713 pés. Não é alto, não é tão pouco baixo também, né? Mas há de convir que existem condições que não levam a esse tipo de operação. O aeródromo de operação VFR, ele não poderia ter decolado naquelas condições. Essa é a verdade dos fatos. O aeroporto não estava visual naquele momento. Como que ele deveria estar? Com pelo menos 5.000 pés de altitude, né, de teto, e 5.000 de visibilidade. Ponto. Era isso que o cara teria que ter. Perdão, 1.500 pés de teto. Perdão, my bad. E 5.000 de visibilidade. Era isso que o cara teria que ter para voar visual. Se tiver dentro da terminal Porto Alegre, que provavelmente, se não me engano, tá, ele até pode pedir um visual especial, que aí reduz para 1.000 pés de teto e 3.000 de visibilidade. Quanto aí, nada anormal, mas naquela condição, ele não poderia ter decolado. Isso é um fato. Quanto a isso, a gente não tem o que falar assim, não, mas ele podia, não podia. Mas a gente conhece como as coisas funcionam. E aí o cara decola, ali de Canela, e logo depois da decolagem ele curva esquerda e colide com um edifício lá. Não sei se é um hotel, que porra que era aquilo lá. Mas o cara acabou colidindo. E colide ainda, se eu não me engano, tem mais gente que acaba falecendo em função disso. Em função da colisão que ele teve. Vou adiantar esse troço aqui pra ver, pega fogo, que troço maligno e tudo mais. Bom, isso daí a gente já viu, já tá careca de saber. Mas o que é o Cheyenne que estava decolando naquele momento, né? Ele é o Papalvo 42, Cheyenne 4, um puta do avião, com esse motor Garrett aqui, ó, TPE 331-14, com 1000 SHP, ele é quase um motor até que equipa o MU2, o Mitsubishi. Se não me engano, é o TPU 31554 Mike. Algumas das versões do Mitsubishi Marquise são esse motor aqui da Garrett, né? Hoje é Honeywell. Então, é uma aeronave que tem motor de sobra, tem performance de sobra também, mas deve-se respeitar tudo com relação a relevo, tudo com relação ao que você tem de operacionalidade numa situação dessas. Por que eu bato essa tecla, eu falo que isso que é importante ser analisado nesse evento? Vamos colocar o pingo nos is aqui. Eu já vi muito cara que opera essa aeronave, Cheyenne 3, Cheyenne 4, somente com um aviador. Ah, é difícil. Não é, ele é homologado single pilot, tá ok. É mais fácil com copiloto? Sim. Não só por questão de pilotagem, mas por questão de aumento de consciência situacional, quando você tem dois aviadores. Melhora de tomada de decisão, quando você tem dois aviadores. Melhora de gerenciamento de carga de trabalho, quando você tem dois aviadores. Comunicação também vai ser melhor. Então, a gente não sabe quem que estava do lado direito do cara, se alguém atrapalhou ele na decolagem e ele não conseguiu subir. Pode ter uma quantidade enorme de coisas que aconteceu. A aeronave
para minha opinião, não era feita para se voar single pilot. Assim como eu não concordo o cara que voa um Phenom 100 sozinho, um Phenom 300 sozinho, tá bom, é homologado, beleza. Phenom 300 eu acho que não, né. Mas o cara voa um CJ1 sozinho, que é single pilot, cara, eu sou totalmente a favor de que se voe em aeronaves, pelo menos com um copiloto, um cara que você vai pagar sua despesa. Às vezes o cara nem vai ganhar um salário, tá ali para juntar hora de voo, para juntar experiência. São situações e situações, tá. Eu já vi cara que voa Chine 3, e aí o cara teve uma pane lá na caixa prego no Pantanal, acabou precisando na época de um copiloto, depois voou com um copiloto um tempo, mas não voava com copiloto porque tinha medo de perder o emprego. É, coisa que acontece na aviação geral. E eu já conheci também caras que tinham aeronave, tinham muita experiência, voavam muito bem, mas sabiam a limitação dele operacionalmente. O cara voava um Crisco Turbo, por isso que ele voava sozinho. Agora você como empresário, cheio de coisa para resolver, cheio de coisa para fazer, você pega e me vai voar sozinho o Chine 4. Já veio um cara que era dono de uma das maiores redes de concessionária do país, e eu estava voando junto com ele no Seneca 2, e na aproximação final tocou o telefone e falou: "Ó, tá com você, pousa aí o Seneca". E aí? Ele tinha a ciência de que ele levava um aviador, porque ele ia precisar do aviador em qualquer momento que ele não conseguia gerenciar o voo. Ele estava ali só porque ele gostava de pilotar a aeronave, mas ele sabia que ele tinha que pagar um aviador para voar para ele. Então esse é o cara consciente. Agora, o cara pega, às vezes compra a aeronave, o cara que vai vender a aeronave pega e fala para ele assim: "Ó, esse avião não precisa de outro aviador, viu? Você é comandante, você pode voar a aeronave, tranquilão". E aí o cara vai voar a aeronave, cheio de coisa para fazer e dá merda. A gente sabe que um monte de coisa pode acontecer, a gente sabe também que muita coisa pode ser evitada, que existem inúmeras ferramentas na aviação para proteção desse tipo de coisa. E tem muita gente que simplesmente tapa os olhos com relação a isso e não quer fazer o que precisa ser feito. Porra, bicho, olha o painel dessa aeronave, olha o equipamento que o cara voava. Vale lembrar o seguinte: não só pelo equipamento, pela aeronave, o tanto de gente que estava a bordo daquela aeronave. Você tinha criança, você tinha um cara que é um puta de um empresário, que muita coisa dependia dele, muita família dependia daquele cara. Se eu não me engano, tem só uma das irmãs, né, acho que da cunhada dele, que sobreviveu e que tá viva, né? Acho que, se eu não me engano, era a irmã dele. Acho que as duas irmãs estavam a bordo e a mãe já tinha falecido num acidente. E eu sei que só ficou uma irmã dele viva, do dono da aeronave. Olha o sofrimento que esse pessoal está sofrendo, tá enfrentando hoje, né? Então, quando você vai realmente decolar, quando você precisa tomar uma decisão, ela tem que ser feita baseada em inúmeros fatores da sua carreira profissional. Não adianta você pegar e falar assim: "Ah, eu vou ser comandante dessa aeronave, como eu sou o dono da aeronave, eu não preciso me preocupar com isso, eu não preciso ficar fazendo, eh, fazendo treinamento, me preparando, porque eu nunca vou precisar disso". Tá aí a melhor situação. Por isso que um bom profissional ou um cara que realmente quer ser aviador, ser o dono da aeronave, ele tem que ter profissionalismo no que ele faz. Não adianta o cara ficar pensando assim: "Ah, eu sou o dono da aeronave, eu não preciso fazer nada, tá tudo ok, né? Eu pago pessoas para cuidarem da minha aeronave, eu pago o sistema todo". Será que esse cara fez simulador dessa aeronave em algum momento? Será que esse cara tinha realmente a responsabilidade, né, do que estava acontecendo? Principalmente o que acontece com muito empresário que compra aeronave, ele pensa que: "Ah, eu sou um cara experiente, eu tenho meus 50 anos, eu cuido de uma empresa enorme, vai ser muito mais fácil ser piloto de uma aeronave". Mas ele entra na aeronave e ele é um selvagem, é um manicaca. E ele pensa que ele tem experiência do mundo nas costas dele, mas ele não tem a experiência da aviação. Ele não tem hora de janela, ele não sabe qual decisão ser realizada, quando que ele deve falar não para algo, né? Principalmente decolando uma região montanhosa,
Ele pega e fala assim: ah, não, eu vou decolar e já faço a curva. Porra, meu velho, o cara nem para decolar e manter a prova de decolagem, não sei o que aconteceu, não sei o que pode ter levado ele a fazer isso, não sei se foi somente a inexperiência, né? Se foi, dentre outros vários fatores, né? Mas fica aqui o meu ponto de reflexão, principalmente com relação à tomada de decisão, que você tem que decidir as coisas certas de maneira efetiva, que não prejudique não somente a você, como a várias outras pessoas que você pode prejudicar nesse trajeto. Beleza? Fico aqui, espero você nos próximos vídeos e até mais.